mais uma vez. Meu nome é Ana Carla, dando continuidade à aula de desenho geométrico. Na aula anterior, a gente viu um pouco sobre a história, agora nós vamos ver alguns instrumentos utilizados no desenho geométrico, de maneira geral, no desenho técnico e desenho geométrico. Prancheta. A prancheta é onde são fixados os papéis para a execução dos desenhos. É um retângulo de madeira apoiado sobre um cavalete, onde os 4 lados devem estar no esquadro. A superfície deve ser lisa, deve-se ter cuidados com a iluminação para não formar sombras sobre o desenho. Régua paralela. É uma régua composta de uma haste e fios para fixá-la na prancheta. Tá? É uma régua utilizada junto com a prancheta. Uma vez fixa, desliza sobre a prancheta e é possível traçar-se linhas paralelas horizontais ou ainda apoiar esquadros para traçar-se linhas verticais ou com determinada inclinação. São fabricadas em acrílico transparente e podem ser encontradas em vários tamanhos. Os esquadros são fabricados em material transparente para observar os pontos de contato. Tem forma de triângulo, retângulo, formando ângulos de 45, 30 e 60 graus. São utilizados para o traçado de retas paralelas, retas oblíquas e retas perpendiculares às retas dadas. Para usar o esquadro, fixe-o com a palma da mão, incline o lápis em relação ao papel a aproximadamente 60 graus, de modo que a ponta fique ligeiramente afastada do esquadro. Então, você não trisca a ponta do lápis ou do grafite no esquadro. Tá? Você tem que inclinar um pouquinho. O esquadro é usado de modo que fique à direita do traço. Isso não vale para os desenhistas canhotos. Então, observem que nós temos dois esquadros. Eles não são de mesmo formato, eles são triângulos retângulos, tá? Mas eles não têm a mesma angulação e o mesmo tamanho. Então, geralmente são tamanhos diferentes. Então, quando você for comprar um conjunto que tem os esquadros, você observa isso, tá? Um dos esquadros tem ângulo de 45, 45, 90, que é um triângulo retângulo isósceles, e o outro esquadro tem ângulo de 30, 60, 90, que é um triângulo retângulo escaleno. Tá? Também é graduado em centímetros e milímetros. Escalímetro ou escala, desenvolvido no formato triangular, com 6 tipos de escala, sendo elas 1 por 20, 1 por 25, 1 por 50, 1 por 75, 1 por 100, 1 por 125. É interessante e é observada, por exemplo, em mapas, né? A escala adotada deve ser indicada na legenda do desenho e quando em uma mesma prancha, mesmo desenho, se utilizar vários tipos de escala, deve-se colocar abaixo do desenho cada uma, tá? Sendo trabalhada. Essa escala aqui é a indicação do desenho para o objeto real. Aqui é a representação do desenho e o que está depois dos 2 pontos é a representação do objeto real. Por exemplo, 1 para 100 quer dizer que 1 centímetro do desenho equivale a 100 centímetros do real. O compasso. Os fabricados em metal são mais precisos e duráveis. O compasso é usado para traçar circunferências, arcos de circunferências e também para transportar medidas, por exemplo, os ângulos. Numa de suas hastes temos a ponta seca e na outra o grafite. A ponta seca é a que não risca e o grafite é a que risca, que deve ser apontado obliquamente em bisel. Ao abrirmos o compasso, estabelecemos uma distância entre a ponta seca e o grafite. Tal distância representa o raio da circunferência ou arco a ser traçado. Então, está aqui o compasso e aqui algumas dicas, né? Colocar a ponta seca no centro da circunferência. O compasso deve ficar ligeiramente inclinado na direção do traçado. Segurar o compasso com o dedo indicador e o polegar, tá? Então, são algumas dicas para quando vocês estiverem fazendo os desenhos de vocês. Transferidor. Transferidor é utilizado para medir e traçar ângulos, deve ser de material transparente, acrílico ou plástico e pode ser de meia volta ou de volta completa, 180 e 360 graus. Tá? Também ele é graduado, aqui a graduação dele é em graus. Tá? Observem que no meio é o 0 e aí vai fazendo a medida, né? Aqui é 180 e aqui é 360. Gabarito. Gabaritos são placas vazadas de acrílico transparente para serem utilizadas a fim de desenhar perfis especiais e peças padronizadas, como círculos, tubulações, elipses, louças sanitárias. Possuem diversas escalas. Também tem os gabaritos que são letras, que são números, tá? Tem vários tipos de placas que são chamadas de gabarito.
borracha e régua. A borracha, tá? Por que é importante falar da borracha? Porque o desenho, quando você erra, se você apaga com uma borracha que não tem uma qualidade tão boa, acaba que o desenho perde a qualidade, ok? Então é interessante que a borracha seja branca e macia, preferencialmente de plástico sintético, para pequenos erros. Usa-se também o lápis borracha, aquele lápis que vem com a borrachazinha na ponta, né? A régua em acrílico ou plástico, essa régua aqui é diferente daquela outra, porque aquela outra é usada na prancheta. Essa daqui é aquela que vem com jogo de compassos, né, e com transferidor. É de acrílico ou plástico transparente, graduado em centímetros e em milímetros, tá? E aí vocês têm que saber aqui o que é o centímetro, o que é o milímetro. Para quando for pedido, vocês saberem. Papel. Papel podem ser usados blocos, cadernos ou folhas avulsas de cor branca e sem pautas. Aí existem vários tipos de papel, tá? Geralmente são usados em anteprojetos ou projetos básicos, projeto final e as cópias. Esses aqui, eu vou falar só do anteprojeto e do papel comum, que é o que vocês vão estar trabalhando, porque a gente está fazendo desenho geométrico. Mas se fosse para um projeto, por exemplo, de arquitetura, de engenharia, ou mesmo desenho técnico, aí vocês teriam que utilizar outro tipo de papel, como sulfurizei, o papel vegetal ou o papel heliográfico, tá? Nós vamos usar o papel comum, que é o papel branco ofício, usado para esboço sem muita importância, sujeito a melhoramentos. A gente vai utilizar no desenho o papel comum, ok? O formato do papel, para quem não entende, né? Me dá um papel A4, me dá um papel A0. O formato do papel para a execução dos desenhos técnicos são padronizados, obedecendo às normas estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. O formato básico, designado por A0, é o retângulo de lado medindo 841 e 1189 mm, tendo a área de 1 metro quadrado. A partir desse formato básico, derivam os demais da série A, pela bipartição ou duplicação sucessiva, que são o A0, o A1, o A2, o A3 e o A4, os mais usados. Porém, existem ainda formatos menores que o A4 e maiores do que o A0, ok? Então, vai aí diminuindo. E aí aqui eu tenho um esboço, né, da representação. Aqui, ó, esse aqui, ó, 841 por 1189 é o A0. Aí aqui é o A1, que é a metade do A0, o A2, que é metade do A1, o A3, que é metade do A2, e o A4, que é metade do A3, ok? E aí tem as medidas aí que devem ser observadas. Lápis ou lapiseira, né? Tem muita gente que chama lapiseira o apontador. Então, cuidado para não trocar. O apontador é aquele que a gente faz a ponta, tá? Lápis e lapiseira. Lapiseira, na verdade, que a gente está chamando de grafite, na verdade é a ponta. O grafite é a ponta, tá? Lapiseira é o objeto que você coloca a ponta. E lápis é o lápis em comum mesmo. Apresentam internamente o grafite ou mina, que tem grau de dureza variável, classificado por letras, números ou a junção dos dois. As lapiseiras apresentam graduação quanto à espessura do grafite, sendo as mais comumente encontradas as de números 0,3, 0,5, 0,7 e 1, tá? E aí nós vamos observar quais são as melhores, né? Aí nós temos aqui, ó, os tipos de linha com relação aos lápis e as lapiseiras. Linhas grossas. Quais são os lápis que têm linhas grossas? O 2B e o B. Geralmente, quando você compra um lápis, você não sabe aquele númerozinho que está lá na ponta, o que significa, né? É isso que vocês vão entender agora. Tem o 2B e o B. Tá? São as linhas grossas. Geralmente, o lápis de linha grossa é o 2B e o B. Linhas médias, HB. Linhas finas, 2H. As lapiseiras, as linhas grossas, 0,7. Linhas médias, 0,5. E linhas finas, 0,3. Geralmente, no mercado tem 0,7 a 0,5. Classificação por números e por letras e a classificação por números e letras. Número 1, quando você vê na lápis número 1, é porque ele é um lápis macio, tem uma linha cheia. Número 2, médio, linha média. Número 3, duro, linha fina. O lápis com classificação B, ele é macio, tá? Equivale ao grafite número 1. O HB é o médio, equivale ao grafite número 2. E o H é o duro, equivalente ao grafite número 3.
2B, 3B até 6B são muito macios. 2H, 3H até 9H são muito duros. Geralmente a gente usa o B e o HB para o desenho. E geralmente quando a gente está fazendo desenho, a gente usa o grafite, a lapiseira, né? Que tem um grafite de 0,5 milímetros, tá? A gente usa o que tem grafite de 0,5 milímetros. A lapiseira que tem é esse. Então, quando vocês forem comprar o material para fazerem os desenhos de vocês, ou vocês compram um lápis HB ou a lapiseira que tenha 0,5 milímetros, certinho? E esses são os materiais, né, os instrumentos utilizados dentro do desenho geométrico, do desenho técnico. Existem mais, mas esses aqui são os principais, tá? E fica por aqui nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.